A Serra do Pisco, a história e os lugares. Uma versão em enciclopédia diz que o nome da Serra do Pisco também poderá resultar do termo latino pinisco, que significa abundante de pinheiros, que depois terá passado a penisco e posteriormente a pisco. As possibilidades são sempre variadas, mas sobre o nome da Serra do Pisco ainda temos mais para descobrir. A dúvida permanece, até porque, na verdade, esta não é a única serra com pisco no nome. No norte de Portugal, em Pitões das Júnias, no Parque Nacional da Peneda Gerês, mesmo junto à fronteira com Espanha, podemos encontrar o Alto do Pisco. Mas, por forma a encontrarmos outra possível origem para o nome Pisco, temos que não só mudar de país, como também de continente. No Peru, a norte da capital Lima, em plenos Andes, na Cordilheira Branca, encontramos o Nevado Pisco, ou somente Pisco, que lá do alto dos seus 5.750 metros, é um dos que mais se destaca na região. E, a sul de Lima, está situada a cidade portuária de Pisco, que é a capital do distrito e da província com o mesmo nome. Nesta região, mas igualmente noutras do litoral peruano, é fabricada uma famosa bebida alcoólica chamada pisco, produzida já desde o século XVI e que é mesmo a bebida nacional deste país sul-americano. No Peru, a bebida pisco é tão representativa que até tem um museu na cidade de Cusco, a antiga capital do Império Inca, onde é possível não só prová-la, como também conhecer a sua história. Mas não é só no Peru que a bebida é produzida. Na verdade, há muito tempo que a origem do pisco é disputada entre o Peru e o Chile, onde também existe, desde 1936, uma cidade com o nome Pisco Elqui. De acordo com várias fontes, o nome Pisco tem a sua origem na palavra do idioma Quichua piscu, que significa ave ou pequena ave. Mas terá sido durante o período da civilização Nazca, que existiu entre 100 anos antes de Cristo e 800 depois de Cristo, que o nome Pisco passou a ser usado para outras referências. Segundo a lenda, o chefe de uma das tribos de Nazca, inspirado pela grande quantidade de pássaros que voavam nos céus do Vale de Nazca, decidiu dar à sua tribo o nome Pisco. Foi assim que, mais tarde, o nome também foi dado ao vale onde os seus habitantes viviam, ao rio que o atravessa, ao porto, à cidade e à bebida. Curiosamente, do legado da civilização Nazca fazem parte as famosas linhas e geóglifos gigantes, muitos deles com a forma de aves e cujo significado é ainda hoje desconhecido. Com o passar do tempo, os conquistadores espanhóis acabaram por alternar a pronúncia para Pisco e o nome viajou para a Espanha
com as primeiras exportações de aguardente que teriam escrito no rótulo de Pisco, uma referência ao porto de origem. De Espanha, o nome facilmente poderá ter chegado a Portugal, quer devido ao nome da aguardente, quer devido ao nome do pássaro. Mas, visto que o pássaro pisco também pode ser encontrado na região da Serra do Pisco, talvez tenha sido mesmo este pássaro a dar-lhe o segundo nome. O povoado aqui construído, do qual já só restam algumas ruínas e onde outrora foi erigido o antigo carapito, deveria ter mais de 150 edificações. Até à década de 1930 ou 1940, ainda eram visíveis algumas destas construções circulares e com cerca de 2 metros de altura, com telhados feitos de colmo. Infelizmente, a atividade humana, a arborização da serra e a natureza destruíram a maioria e hoje praticamente já só restam a memória histórica e o que podemos imaginar delas. Aqui vemos as ruínas de pelo menos uma das antigas habitações. Em 1989, a seguir às escavações, estudo e restauro dos dólmenes 1, 2 e 3, este antigo povoado também foi alvo de investigação, principalmente o castelo e a capela, também conhecida por Igreja dos Mouros, ambos construídos no ponto mais alto. A capela é uma das ruínas ainda bem delimitada, podendo remontar ao período visigótico, ou seja, será posterior ao povoamento castrejo e à romanização, mas anterior à invasão muçulmana da Península Ibérica pelos mouros no século VIII. As paredes da antiga fortificação, com cerca de 2 metros de espessura, também ainda são visíveis atualmente. Foram ainda encontrados vestígios de sepulturas, uma das quais com cerca de 1,5 metro de comprimento, mas infelizmente já não existem. No Vale Fértil ergue-se hoje o Novo Carapito, uma aldeia para a qual passado e presente são muito mais do que simples palavras. As lendas em torno deste local são variadas e, acima de tudo, muito interessantes.
Uma delas diz que antes do Almansor e o seu exército atacarem a população retirou da capela a imagem de Nossa Senhora da Purificação e levou-a à pressa para a igreja do Novo Carapito. Dizem que isto terá acontecido mais do que uma vez, mas para espanto dos habitantes, a imagem voltava sempre a reaparecer nos castelos. Só quando foi levada em procissão para a nova morada é que ficou definitivamente lá. As lendas são isso mesmo. E no caso desta, para que fosse possível, era preciso que o Novo Carapito já existisse antes da invasão do Almansor. E principalmente a igreja, que, tudo indica, é de origem românica. Ou seja, deverá ter sido construída posteriormente entre os séculos XI e XIII, havendo uma referência à sua possível fundação em meados do século XII. Ainda assim, a invocação de Nossa Senhora da Purificação ou Nossa Senhora das Candeias remonta aos primórdios do cristianismo. Segundo o preceito da lei mosaica, todo filho varão deveria ser apresentado no templo 40 dias após o seu nascimento. E a mãe, considerada impura após o parto, deveria ser purificada em cerimónia específica para esse efeito. A festividade de Nossa Senhora era denominada das Candeias porque comemorava o trajeto de Maria até ao templo, acompanhada pelos devotos que transportavam velas acesas. Em Portugal, a devoção à Virgem das Candeias ou da Purificação já existe desde o século XIII, em Lisboa, na paróquia de São Julião. Outra lenda que tem passado de geração em geração, esta sobre o abandono da povoação, fala-nos de uma invasão de formigas de rabo vermelho que picavam as crianças e provocavam grandes transtornos. Por causa disso, os habitantes teriam sido forçados a deixar o local, passando para o outro lado da ribeira, onde as formigas já não os importunavam. Hoje em dia, consideramos mais plausível que o êxodo tenha sido feito de forma muito mais progressiva. Mas quem sabe se no meio destas histórias não há um pouco de verdade. Nos trabalhos de manutenção, proteção, conservação e restauro realizados em 1989, os arqueólogos encontraram no local inúmeros fragmentos de telha de meia cana e pastas grosseiras e ainda um pequeno fragmento de cerâmica decorada do século XIX. De igual modo, durante esses trabalhos em 1989, foram encontrados penedos talhados do tipo a que os arqueólogos chamam Porta da Traição, a noroeste, e no ponto mais alto, dentro do perímetro amuralhado, 2 ou 3 alicerces de edificações, todas assentes na rocha. Nas fortificações, a Porta da Traição era uma porta falsa, de pequenas dimensões,
que permitia aos ocupantes, em caso de conflito, entrar e sair de forma discreta e, em último caso, fugir. Ainda assim, como esta porta era normalmente uma abertura no espaço muralhado, também permitia o acesso do inimigo ao interior, possibilidade que levou à designação de Porta da Traição. Com efeito, a existência desta porta e o seu nome também têm uma lenda associada. No século XII, durante o período de reconquista cristã da Península Ibérica, as forças do rei Dom Afonso Henriques, após a conquista de Santarém e de Lisboa em 1147, deslocaram-se para Óbidos com o objetivo de conquistar a povoação e o seu castelo. No entanto, encontraram aí uma forte resistência por parte dos mouros. Tentaram durante cerca de 2 meses, mas sempre sem sucesso. Um dia, Dom Afonso Henriques e Gonçalo Mendes II da Maia, conhecido como o Lidador, decidiram que na madrugada do dia seguinte iriam fazer o ataque definitivo à fortaleza. Ambos foram dormir, mas durante a noite o Lidador foi acordado pela voz de uma mulher que lhe pediu que a levasse à tenda do rei, pois tinha algo de muito importante para lhe transmitir. A jovem, apesar de viver no Castelo dos Mouros, não sabia se era ou não moura, pois nunca tinha conhecido os pais. Aproximando-se do rei, diz-lhe que aquela era já a 3ª noite em que tinha tido o mesmo sonho. Um homem novo e de olhar doce mandava transmitir uma mensagem ao rei. Este deveria reunir os seus soldados e fazer um ataque surpresa à parte fronteiriça do castelo, enquanto o Lidador se dirigiria às traseiras com mais 10 homens, onde ela, a partir do interior, lhes abriria uma porta. Assim, um homem novo e de olhar doce prometia a vitória aos cristãos e também a salvação da jovem donzela. Apesar das reticências do Lidador, Dom Afonso Henriques decidiu seguir as instruções que a jovem lhe tinha transmitido. Assim, na manhã seguinte, a 10 de janeiro de 1148, Óbidos foi conquistada, tal como descrito pela misteriosa mulher, que, no entanto, nunca mais foi vista. Desde então, a porta por onde os cristãos entraram, nas traseiras da fortaleza, ficou conhecida como Porta da Traição. Neste caso, a lenda não difere muito daquilo que a história da conquista do local nos conta. Curiosamente, durante os trabalhos realizados em 1989 nos castelos, foi ainda identificada uma ara da época romana, o que permitiu aos arqueólogos atribuir a este espaço um período de ocupação bastante amplo, entre os séculos IX e XVI, mas que poderá ter sido ainda mais alargado. O certo é que estamos na presença de um povoado onde, ao longo de muitos séculos, inúmeras gerações de carapitenses viveram com mais ou menos dificuldades, em períodos de paz e de guerra, de fome e de fartura, mas que, a dado momento,
terão percebido que seria mais vantajoso começar uma nova vida no vale, onde os terrenos eram mais férteis, iniciando assim a construção do novo Carapito.